Eu julgo que me estão a ouvir. Sim, estamos. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para poder apresentar aqui dois trabalhos que foram recentemente publicados. Agradecer ao professor João pelo convite, agradecer ao projeto e também agradecer ao Tato por partilhar este meu trabalho numa aula. É sempre importante também fazer essa partilha. Para mim é extremamente importante, enquanto professor, é importante saber que o trabalho que vamos desenvolver também chega diretamente aos estudantes. Eu vou então partilhar a minha tela, se me permitem, e dar início então à minha apresentação, à apresentação que está prevista para este trabalho. Portanto, julgo que todos estarão a ver a tela. Portanto, o título desta apresentação prende-se com a modelação da fenologia da videira e da maturação do bago numa região que todos conhecerão, que é a região do Dão. Basicamente, esta apresentação resume, ou tenta resumir, o resultado de duas publicações recentes que foram feitas em colaboração com a UTAD, e nomeadamente com o professor João, e agradeço por isso também. A primeira publicação visou fundamentalmente a modelação do desenvolvimento da fenologia de duas castas que são castas muito importantes para a região do Dão. No caso da casta tinta, é uma casta importante para todo o país, a Touriga Nacional, e no caso de uma casta branca, que é muito importante na região do Dão. Neste primeiro trabalho, nós visamos, num primeiro momento, fazer uma análise detalhada das observações fenológicas destas duas castas e das condições climáticas durante o período de observação. Tentámos também verificar se era possível fazer um modelo que respondesse a todos os estados fenológicos em simultâneo e também que respondesse às duas castas, para as podermos, de alguma maneira, comparar em termos de necessidades de calor. E, finalmente, depois de fazer esta análise, o que fizemos foi, de facto, calibrar e validar um modelo não linear que se baseia na acumulação de calor calculada por uma função sigmoide para algumas fases intermédias, não apenas as três principais fases do ciclo, mas para outras fases intermédias entre o abrolhamento e o pintor. O segundo trabalho versou a fase final do ciclo, ou seja, a nossa preocupação esteve relacionada com a fase final do ciclo, nomeadamente com o processo de maturação. E, neste caso, o que este trabalho mostra é que o que nós fizemos foi, basicamente, calibrar e validar, neste caso, dois modelos diferentes, um linear e outro não linear, que permitissem ou que permitem prever as datas de ocorrência de determinados estados de maturação que nós definimos como sendo estes 4 estados de maturação, e como é que depois vamos perceber melhor como é que eles foram definidos, mas que correspondem a relações entre o teor alcoólico e a acidez total. E no sentido de perceber se estes modelos também traduziam a dinâmica da evolução dos teores em açúcar, da acidez e do pH, fomos depois relacionar e fazer a verificação da sua relação com o calor acumulado determinado por estes modelos ao longo do ciclo. Os dados, quer de fenologia, quer de maturação, foram obtidos em 9 parcelas comerciais e 2 parcelas varietais,
distribuídas em 6 locais da região do Dão. Uma parcela varietal em Viseu, com as 2 castas, portanto a Touriga e o Encruzado. Uma parcela varietal em Nelas, com a casta Touriga. Depois 2 parcelas em Silgueiros, com também a casta Touriga e o Encruzado. Nelas novamente, mas aqui numa parcela comercial com a Touriga. Santar, Encruzado. Carregal do Sal, Touriga e Encruzado, Tábua, Touriga e Encruzado e São João de Areias, Touriga Nacional. O que nós procuramos nesta distribuição das localizações foi tentar abranger várias localizações de forma a ter ou procurar ter diferentes condições climáticas. Do ponto de vista da recolha da informação relativamente à fenologia, o que nós fizemos foram observações visuais dos órgãos das plantas. Utilizámos uma escala numérica, a escala numérica EL, e consoante a parcela era uma parcela varietal ou comercial, utilizámos 2 metodologias de observação. No caso da parcela varietal, nós observámos todos os órgãos, ou seja, todos os gomos e todos os lançamentos e todas as inflorescências e todos os cachos de 6 plantas. No caso das parcelas comerciais, a estrutura, o delineamento experimental era um pouco diferente, portanto tínhamos 3 repetições, com 10 plantas por repetição por parcela, e o que nós fizemos foi observar 2 lançamentos e depois as respectivas inflorescências e os respectivos cachos em 5 plantas de cada repetição. As observações foram feitas de 2 em 2 semanas até ao estado EL27 e depois, a partir daí, passámos a fazer as observações semanalmente. A data de um determinado estado fenológico, o que nós consideramos é que ela era obtida quando, naquele dia da observação, pelo menos 50% dos órgãos observados atingiam esse estado fenológico. Do ponto de vista depois da modelação, nós não fizemos uma modelação para toda esta escala fenológica, mas optámos por fazer a modelação apenas para alguns estados fenológicos que consideramos que são relevantes do ponto de vista da gestão de uma vinha, nomeadamente as 2 e 3 folhas separadas, a fase em que as inflorescências já são visíveis, que as flores já estão separadas, depois o início da floração, a floração, os tais 50% de floração, o vingamento, o baco de ervilha, o fecho do cacho e depois então o pintor. Este gráfico que mostra é basicamente a variação das observações, portanto estes dados são as estatísticas das observações fenológicas para as 2 castas e para os estados fenológicos que nós selecionamos para a modelação. E o que nós podemos aqui ver já à partida é que, de facto, as 2 castas não têm um comportamento fenológico muito diferenciado. Há, de facto, aqui, entre o abrolhamento e a floração, a touriga vai sempre um bocadinho antes, depois da floração a situação inverte-se. Relativamente à monitorização da maturação, o processo é um processo relativamente conhecido. Fizemos colheita de bagos, portanto a amostragem de bagos de forma a trazer para o laboratório a representatividade daquilo que se passa no campo. Esta colheita de bagos foi feita semanalmente. No caso das parcelas varietais, a amostra tinha apenas 100 bagos e no caso das parcelas comerciais, a amostra já tinha 200 bagos por cada repetição. Portanto, no caso das parcelas comerciais, por cada data da amostragem, nós tínhamos 3 amostras.
Com base a partir destas amostras de bagos, para além de outros parâmetros que não fazem parte desta apresentação, foram medidos os teores em açúcar, a acidez total e o pH, e a partir dos dois primeiros calculámos um índice de maturação, que é um índice de maturação muito conhecido, que é a relação entre o álcool provável e a acidez total. E perante a representatividade de índices de maturação que obtivemos, com base nestas amostras todas, nós definimos quatro estados de maturação. O primeiro estado de maturação, que nós chamamos de MS 0,75, corresponde a uma relação entre o álcool provável e a acidez de 0,75. Depois o índice de maturação 1, quando estes dois valores são iguais, 1,5 e 2, quando o teor alcoólico duplica a acidez total. Do ponto de vista da modelação, interessava-nos também saber em que dias é que estes estados de maturação foram atingidos, e aqui a metodologia foi basicamente sempre que num determinado dia o índice de maturação estivesse próximo do valor, dentro deste intervalo que temos aqui, próximo do valor correspondente a um determinado estado de maturação, então considerávamos que o estado de maturação foi atingido nesse dia. Quando isso não acontecia, o que fizemos foi fazer interpolações entre duas datas consecutivas, de forma a encontrar o estado de maturação correspondente. Basicamente, estes gráficos o que mostram é a variação do teor em açúcar e da acidez em função dos estados de maturação, portanto, dos estados de maturação que temos aqui no eixo das abscissas, e estes pontos destacados correspondem exatamente aos valores médios correspondentes a cada um destes estados de maturação que nós definimos para a modelação. Portanto, e aqui há uma diferença entre a touriga e o encruzado que justificou o facto de nós, neste caso, no caso da maturação, não procurarmos um modelo único. E tem a ver com o facto de o teor alcoólico para um determinado estado de maturação e a acidez não serem iguais nas duas castas. Portanto, eu chamo, por exemplo, a atenção aqui para estes quadros que estão na parte de baixo do slide. Um estado de maturação na touriga, o estado de maturação na touriga corresponde a um teor alcoólico de próximo de 10 graus, uma acidez de 10 gramas por litro. No caso do encruzado, este mesmo estado de maturação já corresponde a um teor alcoólico de 11 graus e uma acidez igual. E agora, se olharmos para o último estado de maturação, também verificamos que os teores alcoólicos e as acidezes não são as mesmas nas duas castas. Relativamente aos modelos que nós utilizamos para fazer estas previsões, como disse, nós no caso da fenologia, nós não modelamos toda a escala EL, modelamos apenas alguns estados, aqueles estados que eu referi há pouco da escala EL, e no caso da maturação, sim, modelamos os 4 estados. Utilizamos modelos térmicos, que, como sabem, são modelos que assumem que um determinado estado fenológico, e neste caso um determinado estado de maturação, é atingido quando o calor acumulado a partir de uma determinada data atinge um determinado valor crítico. Para o caso da fenologia, nós optámos apenas pelo modelo que utiliza a função sigmoide. No caso da maturação, para além do modelo sigmoide, nós também utilizamos um modelo linear que é amplamente conhecido, que são os graus-dia. Neste caso, tivemos que fazer algumas opções logo à partida, e uma das opções tem a ver com o início da acumulação de calor.
No caso do modelo para o abrolhamento, não conhecendo à partida a data indicada para iniciar a acumulação do calor para a modelação do abrolhamento, nós optámos por estudar 5 possíveis datas. 1 de janeiro, de 15 de janeiro, 1 de fevereiro, 15 de fevereiro e 1 de março. No caso dos estados fenológicos, entre o abrolhamento e a floração, a nossa opção foi que o início da acumulação de calor correspondesse à data de observação do abrolhamento. Para os estados fenológicos, entre a floração e o pintor, nós optámos por definir o início da acumulação de calor, a data observada em cada parcela e em cada repetição, a data observada para o estado fenológico EL23, que é os 50% de floração. No caso da maturação, nós quisemos também perceber quais os estados fenológicos principais é que respondiam de melhor forma para esta simulação e, portanto, acabámos por fazer o estudo com 3 possíveis momentos do ciclo vegetativo para iniciar a acumulação de calor, sendo que eles foi o abrolhamento, a floração e depois o início do pintor. A calibração foi feita utilizando a plataforma PMP, na sua versão 5.5, e se recordarmos as fórmulas há pouco, no caso do modelo linear, os parâmetros que precisamos de estimar são a temperatura de base e os valores críticos. No caso do modelo com a função sigmoide, já precisamos de 3 parâmetros, estimar 3 parâmetros, que é o ponto de inflexão da função, o declive da curva e depois o tal valor crítico que define o momento em que um determinado estado fenológico é atingido. O nosso objetivo foi sempre procurar que o mesmo modelo, ou seja, o mesmo conjunto de parâmetros, permitisse, de alguma maneira, modelar todos os estados fenológicos, para que não tivéssemos um modelo para cada estado fenológico. E também verificar se seria possível ter um único modelo para as 2 castas. E, portanto, a metodologia para a parametrização do modelo foi, no caso do modelo com a função sigmoide, esta metodologia teve 2 etapas. Numa primeira etapa, nós fixamos valores para o parâmetro E, que é o ponto de inflexão, e fixamos valores num determinado intervalo, valores inteiros, e fomos determinar, ou seja, ajustar os restantes parâmetros deste modelo. Numa segunda etapa, depois de definir o primeiro coeficiente, o coeficiente E, fomos avaliar qual era a variação da precisão do modelo quando nós optávamos por um coeficiente D diferente daquele que resultou do melhor ajustamento na etapa anterior. No caso do modelo linear, a solução foi muito semelhante, mas aqui apenas numa etapa. Nós fixámos diferentes valores inteiros para a temperatura de base e fomos avaliar a performance dos vários modelos que daí resultavam. Para avaliar a qualidade dos modelos, utilizamos o erro quadrático médio e o coeficiente de eficiência dos modelos. E depois da calibração, há sempre a necessidade de efetuar a validação por causa de possíveis situações de overfitting
e devido à dimensão da amostra ser relativamente pequena, nós optámos pelo modelo que se utiliza nestas circunstâncias, que é o modelo Leaf One Out, e que consiste basicamente em que um dado serve como unidade de teste e os outros todos servem como conjunto de treino. Vamos agora ver os resultados, e eu dividi um pouco a minha apresentação em termos dos resultados, tentando mostrar sucessivamente os resultados destas várias etapas da parametrização, e começando pelo modelo fenológico e depois passando para o modelo de maturação. Portanto, no caso do modelo fenológico, e para o abrolhamento, aquilo que nós temos que encontrar na calibração era a resposta a estes 3 parâmetros. Por um lado, a data de início da acumulação de calor e os 2 parâmetros da função sigmoide. Portanto, como eu disse, na primeira etapa nós fixámos 5 datas possíveis para a acumulação de calor, e fixámos valores inteiros entre 6 e 14 para o parâmetro E fomos, com o programa PMP, determinar, ajustar o valor de D. E os resultados, penso que são visíveis, os resultados estão aqui resumidos, os resultados desta primeira etapa. O que temos aqui são as várias datas do início da acumulação de calor e aqui os vários valores de E que fixamos. E o que verificamos nas 2 castas é que as maiores eficiências dos modelos aconteceram para a data da acumulação de calor a 1 de março e para valores de IS superiores a 10. Portanto, depois deste resultado, julgamos que fixar esta data de 1 de março como o início da acumulação de calor para o abrolhamento seria já um ponto de partida. De qualquer maneira, tendo em conta já agora exclusivamente para esta data e para os mesmos valores inteiros do parâmetro E, fomos verificar e o que é que se passava em termos da eficiência e em termos do erro. O que verificamos, basicamente está aqui apresentado neste gráfico, o que verificamos é que quando o valor de E cresce entre o intervalo de 6 a 12, a eficiência, quer numa casta, quer noutra, também cresce, sendo que a partir do valor 10 esse crescimento é pouco significativo. Neste caso, entendemos que a solução de compromisso seria fixar então, nesta primeira etapa, o ponto de inflexão da função sigmoidal no valor de 12. E o parâmetro ajustado para este valor de E igual a 12 foi para a casta encruzado menos 0,35 e para a casta Toriga Nacional menos 0,33. Julgo que será relevante verificarmos aqui que as eficiências do modelo são sempre mais elevadas na casta Toriga Nacional do que na casta encruzada para toda esta gama de valores de E. Na segunda etapa, e agora ainda dentro do abrolhamento, já definimos o início da acumulação de calor, já definimos o ponto de inflexão da função sigmoidal e agora o que nós fomos foi avaliar a sensibilidade do modelo, neste caso exclusivamente para a Toriga, se em vez de utilizarmos um parâmetro D de 0,33 ou menos 0,33, utilizássemos o parâmetro D de menos 0,35. E o que verificamos desta mudança do parâmetro D
é que a perda de eficiência é extremamente baixa e o aumento do erro também pouco significativo. Portanto, desta análise, nós entendemos que, de facto, é possível definir como um modelo para a simulação do abrolhamento este modelo que está aqui representado, que é a função sigmoidal com um parâmetro E de 12, o parâmetro D de menos 0,35 e com o calor acumulado a 1 de março. Para os estados fenológicos seguintes, o processo foi semelhante. Portanto, numa primeira etapa, o início da acumulação de calor já estava previamente definida, portanto, já tínhamos definido que seriam as datas de abrolhamento e floração observadas, e o que fomos fazer foi fixar diferentes valores para o parâmetro E e ajustar para cada um destes valores do parâmetro E o valor do parâmetro D. E os resultados que obtivemos estão aqui representados neste gráfico que mostra a variação da eficiência, neste caso, desde do abrolhamento à floração e aqui da floração até ao pintor, e aqui estamos a falar já do erro quadrático médio, portanto, em função do valor do parâmetro E. E o que se verifica desta análise é que, tanto no caso do EL9 e do EL19, antes da floração, e do EL27 e do EL29 depois da floração, não há aqui uma grande variação da eficiência em função da variação deste parâmetro. Quando passamos para um estado fenológico mais avançado, na fenofase abrolhamento, floração, o que verificamos é que há aqui uma tendência de crescimento da eficiência e até a um valor de 10, entre 10 e 12, e depois uma estabilização em valores elevados. Mas no caso das fases fenológicas mais avançadas, já na fenofase entre a floração e o pintor, o que verificamos de facto é que há aqui, à medida que o valor de E cresce, a eficiência reduz e, portanto, o erro aumenta. E, neste caso, a solução de compromisso, de uma análise mais detalhada de todos os resultados, a solução de compromisso voltou a ser, neste caso, optar pelo valor do parâmetro E, ou seja, do ponto de inflexão, igual a 12. Tendo por base todos os valores do parâmetro D ajustados na fase anterior para um E de 12, nós fomos testar os modelos optando por duas opções para o parâmetro D, ou menos 0,5 ou menos 1. E o que está aqui são os resultados desta análise de sensibilidade, embora aqui eu só tenha, digamos, as médias, portanto, nós fizemos esta análise de sensibilidade para todos os estados fenológicos. Eu só tenho aqui as médias neste quadro e, basicamente, nesta análise de sensibilidade, o que nós fomos comparar foram as eficiências e os erros de cada uma destas opções relativamente ao modelo melhor ajustado, ao Best Fit Model. E o que verificamos, de facto, é que a opção de D igual a menos 0,5 é globalmente aquela que permite ter uma menor perda de eficiência relativamente aos modelos, aos Best Fit Models. Portanto, com base nesta metodologia, nós definimos então um modelo entre o abrolhamento e a floração, que é este modelo, que é uma função sigmoidal com E igual a 12 e um D de menos 0,5, e com o início da acumulação de calor nas datas observadas do abrolhamento.
No caso das fases fenológicas entre a floração e o pintor, os parâmetros são exatamente os mesmos para as duas castas, mas aqui a acumulação de calor inicia-se na floração. E, portanto, o nosso objetivo inicial de tentar encontrar um modelo que permitisse simular todas as fases fenológicas e simultaneamente as duas castas, pareceu-nos que foi de alguma maneira conseguido. No caso do modelo de maturação, como eu disse há pouco, nós aqui utilizamos duas funções, uma função linear e uma função sigmoide. E, portanto, o número de parâmetros a determinar são diferentes, não é? Portanto, o início da acumulação de calor, no caso da função linear, apenas a temperatura de base, e, novamente, na função sigmoide, os dois outros parâmetros que já falámos anteriormente. Numa primeira etapa, nós fomos avaliar qual seria o evento fenológico dos três mais importantes, aquele que melhor traduzia a situação. E o que nós verificamos, está aqui resumido neste modelo, neste quadro, peço desculpa, é que, exceto no caso do estado de maturação 0,75 para a touriga, exceto nesta circunstância, todas as outras, os modelos tinham maior eficiência quando a acumulação de calor se inicia na floração. Portanto, de alguma maneira, ficámos com este registro à partida e fixámos a possível a melhor data para a acumulação de calor ser a floração. Ainda dentro desta etapa, e no caso agora nos dois modelos, no caso dos dois modelos, e ainda estudando cada uma das possibilidades para o início da acumulação de calor, o que fizemos foi fixar valores inteiros para o parâmetro E da função sigmoide e valores inteiros também da temperatura de base para o modelo linear. E estes gráficos mostram a variação da eficiência dos modelos, mas agora já estamos a falar de uma variação que é a média da eficiência de modelos para cada um dos estados fenológicos, em função dos parâmetros, da variação do parâmetro E, no caso do modelo com a função sigmoide, e do parâmetro T0, aqui está TB, peço desculpa, mas é T0 do modelo de graus-dia para as duas castas. E o que é que verificamos? Que a eficiência mais elevada é, no caso da touriga, e para o modelo com a função sigmoide, o modelo com a eficiência mais elevada é aquele que tem o início da acumulação de calor na floração e um valor de E de 15. Se olharmos para o resultado relativamente ao modelo linear, voltamos a ter a data da acumulação de calor, a floração, e agora uma temperatura de base de 2 graus. No caso do encruzado, a data do início da acumulação de calor, o resultado é exatamente o mesmo. O que muda, efetivamente, é o parâmetro E, que recua relativamente à touriga em 2 graus, quer na função sigmoidal, quer na função linear. E, portanto, com esta metodologia, nós conseguimos, com esta metodologia, definir já o modelo DD, em que o início da acumulação de calor é as datas observadas da floração
e a temperatura de base de 2 graus para a touriga e de 0 graus para o encruzado. No caso do modelo sigmoide, neste primeiro passo não definimos o modelo na totalidade, ficou-nos ainda por definir o parâmetro D. Neste primeiro passo, o que nós fixámos foi, de facto, o parâmetro E, em 15 para a touriga e 13 para o encruzado. E, portanto, para este modelo, passámos ao segundo passo. E tendo em conta os valores do parâmetro D ajustado no passo anterior, nós fomos avaliar, fomos fazer uma análise, portanto, fomos ver qual seria o impacto na precisão dos modelos de utilizarmos para a touriga não os valores que foram ajustados para cada estado fenológico, mas um único valor de menos 0,4 e, no caso do encruzado, menos 0,35. E os resultados estão aqui neste quadro, e mais uma vez o que nós fazemos é comparar esta solução com a solução que tem o melhor ajustamento, com o Best Fit Model, e o que de facto o que verificamos é que as reduções de eficiência ou os incrementos no erro não são de todo muito significativas e, portanto, concluímos daqui que utilizar um único modelo para simular todos os estados de maturação era viável. E, portanto, desta maneira nós concluímos, de facto, este trabalho da parametrização destes modelos. Seguiu-se a fase da validação, portanto, estes são os dois modelos para a fenologia, portanto, para o abrolhamento a verde mais claro e depois para todas as fases fenológicas que seguem entre o abrolhamento e o pintor, também, neste caso, para a touriga e para o encruzado, portanto, estes modelos são iguais, e como eu disse, fizemos depois a validação dos modelos. Os resultados das eficiências destes modelos para cada um dos estados fenológicos está aqui. Portanto, em termos da touriga, a eficiência mais baixa que temos é de 0,71 e o erro mais elevado de 6,2. No caso do encruzado, a eficiência é mais baixa, já tínhamos visto isso no caso do abrolhamento, e o erro mais elevado. O resultado da validação cresce um pouco este erro de estimativa, de qualquer maneira, o crescimento também não é muito significativo. Este gráfico mostra os valores críticos, que correspondem basicamente à acumulação de calor para que cada um dos estados fenológicos que estão aqui em baixo ocorram, e de facto eles reproduzem aquilo que, naturalmente, reproduzem aquilo que vimos há pouco nos dados observados. De facto, a touriga, entre o abrolhamento e a floração, tem uma acumulação de calor, tem necessidades de calor um pouco mais baixas que o encruzado, mesmo um pouco mais baixas, mas depois entre a floração e o pintor a situação inverte-se. Estes são os modelos para a maturação. Temos também aqui os resultados, portanto, as eficiências dos modelos que selecionamos para cada um dos estados de maturação, e também aqui o valor do erro quadrático já da validação. Portanto, o processo de validação foi a metodologia que eu falei há pouco. O que é que verificamos é que as eficiências em todos os casos decrescem à medida que avançamos no estado de maturação. Portanto, o erro de estimativa aumenta à medida que avançamos no estado de maturação. De qualquer forma, as eficiências são elevadas e os erros não são muito significativos. Aqui será interessante frisar que
o modelo linear e o modelo da função sigmoide, os resultados não são muito diferentes um do outro. A função linear tem aqui uma eficiência ligeiramente mais elevada. De qualquer maneira, as diferenças não são muito importantes. Depois deste trabalho, fomos também verificar qual era a aderência dos resultados simulados com os resultados observados, aqueles que obtivemos em campo. Portanto, o que nós temos aqui, basicamente, é a relação entre as datas observadas e as datas simuladas de cada um dos estados fenológicos. Portanto, cada uma destas cores corresponde a um estado fenológico diferente. Neste caso, no caso do intercruzado, no caso da touriga. E quando olhamos para os valores das eficiências globais e para os erros quadráticos médios, vimos que as eficiências são elevadas e os erros quadráticos médios não são muito importantes. No caso da maturação, também tentámos perceber qual seria a relação entre os parâmetros de qualidade que avaliámos e a acumulação de calor calculada por cada um dos modelos que nós definimos. O gráfico aqui tenho refere-se apenas à touriga. Julgo que é a touriga, peço desculpa, mas agora fiquei sem perceber se é a touriga, mas eventualmente será a touriga. E temos aqui a concentração em açúcar, corresponde a estes pontos, temos aqui a acidez e depois temos aqui o pH em cima e em baixo temos a acumulação de calor calculada por um dos modelos que nós definimos. Neste quadro em baixo nós temos aqui o resumo já de todos os modelos possíveis. E o que é que nós verificamos? É que, de facto, existe a variação do teor em açúcar e da acumulação em açúcar e da acidez é fortemente explicada pela variação de calor acumulado. Basta olhar aqui para o R² ajustado, que temos aqui em baixo. Portanto, há aqui, de facto, uma forte explicação da variabilidade destes dois parâmetros de qualidade com a acumulação de calor, sendo que, se olharmos para a questão do pH, verificamos que esta explicação é bastante mais baixa. Portanto, aqui a variabilidade do pH é de alguma maneira explicada pela variação do calor acumulado, mas há aqui outros fatores que intervêm nesta variabilidade do pH. Embora não esteja aqui, porque não haveria espaço disponível, nem tempo disponível para apresentar todos os resultados, o que verificamos é que esta relação depende do local. E eu tentei aqui só trazer este caso e, por exemplo, o R² ajustado da variação do teor em açúcar em função do calor acumulado varia entre 0,8 e 0,92, 0,8 na parcela varietal 2 e 0,92 na parcela varietal 3. Eu chamava a atenção aqui para estas variações não são muito grandes, digamos assim, de 0,8 para 0,92, mas aqui no pH existe aqui de facto uma variação muito grande. Portanto, na parcela varietal 2, a variabilidade do pH é pouco explicada pela acumulação de calor. Em termos de conclusões, e para finalizar, espero não ter passado o tempo disponível, o que é que nós achamos? Achamos que, de facto, os modelos permitem, de forma, quer dizer, com erros relativamente baixos, prever as datas dos estados fenológicos. De qualquer maneira, chama a atenção de que o erro depende do estado fenológico, o erro cometido pelos modelos depende do estado fenológico, mas também depende da variedade. Os valores críticos em que cada um dos estados fenológicos acontece traduz, de alguma maneira, as observações de fenologia que fizemos, e eles mostram, de facto, a diferença
de comportamento da touriga relativamente ao encruzado, de ser mais temporã, portanto, o estado fenológico acontecer antes entre o abrolhamento e a floração e depois precisar de menos calor entre a floração e o pintor. E olhando para a simplicidade dos modelos e pelo facto deles permitirem prever determinados estados fenológicos que foram selecionados em função de algumas intervenções que fazemos na vinha, achamos que estes modelos podem ser um bom instrumento para exatamente a gestão da vinha e para a tomada de decisão por parte dos viticultores. Relativamente ao modelo, ao modelo de maturação, eu julgo que esta conclusão é importante porque ela traduz, ou seja, o modelo em que se obtém, portanto, a data de início, o evento fenológico que traduz o melhor ajustamento dos modelos é a floração, o que significa que as condições a partir da floração são as condições meteorológicas a partir da floração têm influência em todo o processo de maturação. Verificámos também que os parâmetros, portanto, o ajustamento deste modelo depende efetivamente do estado de maturação que estamos a prever e também depende da variedade. Peço desculpa que eu agora perdi-me um pouco. Finalmente, o que nós verificámos também foi que, através da análise de regressão não linear, em que a variabilidade da acumulação do açúcar e da acidez é, de alguma maneira, fortemente explicada pelo calor acumulado, sendo que, no caso do pH, esta explicação é muito inferior. Resta-me, eu espero ter sido claro, espero tentei transmitir de forma rápida o resultado destes trabalhos. De qualquer maneira, qualquer dúvida podemos tentar esclarecer nos momentos que se seguem, eventualmente poderão sempre tirar outras dúvidas lendo os trabalhos que foram publicados. Tem que obrigatoriamente fazer referência aos financiadores deste trabalho, que foram estes que estão aqui, e agradecer a vossa atenção e a vossa disponibilidade para me ouvirem durante estes minutos. E está concluída a minha apresentação. Muito obrigado, Pedro, pela excelente apresentação, muito científica, muito adequada para estudantes de viticultura e enologia, porque mostra claramente que a viticultura e a enologia também são ciências exatas e que podem trabalhar com ferramentas da matemática, com ferramentas da estatística, para ajudar os viticultores e os produtores em geral. E, portanto, muito obrigado por trazeres aqui este cunho científico a esta temática. Também queria agradecer. Sim, fala. Também queria agradecer aqui ao professor Pedro Rodrigues por esta amabilidade de estar connosco. Já agora, se me permite, meu João, aqui a perguntar aqui aos alunos que estão aqui presentes e que estão também online, se têm uma questão que queiram colocar, são bem-vindas as questões. Tenho uma questão. Diga lá, está aqui uma questão e depois tem que transmitir. Diga. A nossa assistida disse, não sei se foi explicado ou não. Não percebi? A nossa assistida desde o início. Sim. Da apresentação, se calhar estou a perguntar, já foi Diga. explicado, mas... Quer ver aqui pelo tanto? Então eu transmito, pronto. Se estão a ouvir a pergunta, já transmito.
Traduzo. Perceber realmente qual é a aplicabilidade disto. Eu acho que não se percebe muito bem Pronto. de que forma é que isto ajuda aos viticultores. Ok. É uma pergunta pertinente. Pronto, então aqui a questão está a ser levada por uma dos presentes, estudante, digamos, a aplicabilidade destes modelos, e também de outros modelos de fenologia, em termos, digamos, práticos para os vitivinicultores. É sempre essa pergunta, frequentemente essa pergunta, mas é muito pertinente. Eu vou tentar responder à pergunta. Eu julgo que estes modelos têm dois tipos de aplicabilidade, sendo que uma pode ser mais imediata e outra dá pistas para o futuro. Uma das aplicações destes modelos é, por exemplo, e esse trabalho também está a ser feito, é tentarmos prever aquilo que será a dinâmica fenológica e de maturação em cenários futuros, tendo em conta as alterações climáticas. É óbvio que esta resposta não é uma resposta que interessa de imediato ao viticultor, mas é uma resposta importante para o viticultor e a ciência e os técnicos se posicionarem relativamente ao futuro, ou tentarem antecipar um pouco os cenários do futuro. Aquilo que nós entendemos ser a aplicação ou a possível aplicação imediata destes modelos é enquanto ferramenta de previsão de determinados estados fenológicos que determinam que são os momentos em que o viticultor tem que fazer determinadas operações culturais. E foi daí que nós selecionámos aqueles estados fenológicos específicos. Portanto, eles foram selecionados porque entendemos que são momentos que se traduzem em determinado tipo de operações culturais. Como é que se operacionaliza esta ferramenta para um viticultor? Repare que a única informação que nós necessitamos é hoje já uma informação relativamente disponível, a informação sobre temperatura, e a utilização deste modelo permite ao viticultor, no abrolhamento, ter uma possível data antecipada que depois vai sendo atualizada para a floração. E quando chega à floração, consegue prever qual será a possível data para o início de pintor. E quando chega ao pintor, consegue prever a data para o final da maturação. Neste modelo, o final da maturação será o estado de maturação 2. E eu penso que um viticultor, se conseguir de alguma maneira fazer estas previsões, terá uma ferramenta que o pode auxiliar muito na gestão das suas parcelas e das suas vinhas, naturalmente em situações de viticultores que têm uma grande quantidade de parcelas e vinhas e que têm que gerir todas estas operações de maneio da vinha, e estes instrumentos de sermos capazes de prever a evolução do ciclo da vinha, eu julgo que são instrumentos importantes nas tomadas de decisões que têm que ser feitas dia a dia por um viticultor. Não sei se respondi, mas tentei responder. Obrigado. Se aqui mais questões. Também dos presentes online, se tem mais alguma questão que queiram levantar. Eu já agora tinha... enquanto vão pensando, eu vou levantar-me aqui uma questão ou duas. Aqui é o colega Pedro falou, eu não me recordo agora, mas creio que o número de anos observados em termos de campo é igual para as duas castas, certo? É igual. Mas aponta que a eficiência do modelo foi maior para a tauriga nacional, comparado com o cruzado. Terá alguma ideia do que é que estará por trás disso?
confesso que tenho alguma dificuldade em ter uma ideia clara do que é que estará por trás disso. O que eu julgo que poderá estar por trás disso, vamos lá ver, a maior diferença na eficiência é no abrolhamento. A maior diferença na eficiência da touriga e do encruzado é no abrolhamento. E o que eu penso que poderá estar por trás disso tem a ver com a irregularidade deste evento fenológico. Sabemos que há castas em que este evento fenológico é muito concentrado, ou seja, em todos os gomos, ele quase que acontece em simultâneo. Há castas em que um gomo vai muito mais à frente e o outro ainda está no estado inicial. E eu julgo que a diferença de eficiência no abrolhamento, mas julgo, não tenho a certeza, confesso que não tenho a certeza, poderá estar relacionada com isto. Até porque quando... repare que como nós fazemos estas observações muito pormenorizadas, não é? Portanto, nós acompanhamos, no caso das parcelas varietais, nós acompanhamos gomo a gomo, todas as semanas olhamos para o gomo e vimos qual é. O que nós, portanto, a base de dados que nós temos permite-nos verificar que os primeiros estados fenológicos há uma grande irregularidade, e eu acho que isso também é visível no campo, quem acompanha o campo percebe isso. Há uma grande irregularidade nos primeiros estados fenológicos e depois, à medida que nos vamos avançando no ciclo vegetativo, quando chegamos à floração, já não há grandes diferenças entre uma flor e a outra, as diferenças já são muito menores. E de facto, a eficiência dos modelos também traduz isto. Ela é de facto mais baixa no caso do encruzado no abrolhamento, mas depois melhora significativamente. Eu julgo que será isto, mas confesso que precisaria de uma análise mais detalhada dos dados para poder dar uma resposta com toda a certeza. Certo. Já agora, já mencionou isso, mas só mais um comentário. Realmente, aqui o seu trabalho também mostrou que a floração é realmente um estado fenológico determinante. Nós não temos a percepção que a floração influencia é determinante mesmo para aquilo que acontece à vindima, digamos assim. Por isso é que eu destaquei essa conclusão. Ou seja, e de facto ela vem confirmar resultados de outros trabalhos, portanto não é uma conclusão inédita, digamos assim. De facto, o que estes modelos sugerem é que as condições meteorológicas a partir da floração condicionam todo o processo de maturação até à vindima. De facto é isso, e por isso é que eu tentei destacar esse resultado, porque eu acho que é um resultado importante para quem trabalha em viticultura. Muito obrigado, da minha parte. Surgiu, entretanto, mais alguma questão que queiram colocar e foram pensando nisso? Eu tenho aqui uma observação, entretanto, enquanto mais alguém pede a palavra, e é uma questão para o Pedro. Eu sei que o Pedro, neste momento, já está a trabalhar também com a aplicação destes modelos a cenários de alterações climáticas para a região do Dão. E nós sabemos, de antemão, até com base em várias publicações, que vai haver uma antecipação da fenologia, da videira e de outras plantas também. No caso específico da videira e para a viticultura, gostava de saber a opinião do Pedro sobre medidas de adaptação possíveis na região do Dão em concreto, que podem ser tomadas pelos viticultores para fazer face a essa antecipação da fenologia. Essa é uma pergunta difícil de responder. De facto, os resultados que temos no trabalho que estamos agora a concluir mostram claramente que, principalmente para os cenários de emissões de carbono mais gravosas e para o período de tempo já no final do século,
em determinados locais nós podemos ter uma antecipação do fim da maturação em cerca de 22 a 25 dias. E esta antecipação da maturação resulta de duas circunstâncias. Por um lado, uma ligeira antecipação do abrolhamento, não é uma antecipação muito significativa, quer dizer, é uma antecipação, mas não são os tais 25 dias. Portanto, a par de uma antecipação do abrolhamento, há de facto um encurtamento do ciclo. E o que é curioso verificar é que esse encurtamento do ciclo é na fase final, ou seja, o que encurta significativamente é o período entre o pintor e o final da maturação. Por exemplo, a floração e o período entre a floração e o pintor não há encurtamento. Isto vai fazer com que, no período da maturação, as temperaturas a que a maturação se vai ocorrer, aumentam significativamente por duas vias. Por um lado, pelo aumento das temperaturas médias, mas por outro lado, por o período de maturação estar a ser transportado para um período do ano em que as temperaturas são mais elevadas. Portanto, eu julgo que isto será de facto um problema, principalmente um problema que vai resultar, que vai ter consequências na qualidade dos mostos. Não temos dúvidas que isso vai ser assim. As medidas para ultrapassar, ou melhor, as medidas para nos adaptarmos a este tipo de problema, elas estão de alguma maneira identificadas já na bibliografia. As que terão aplicabilidade no Dão, eu confesso que tenho alguma dificuldade à partida de apontar já para uma medida. Agora, eu não tenho dúvida que uma das coisas que terá que ser feito pela ciência, ou terá que ser produzido pela ciência, é tentar, efetivamente, dentro do património genético que temos disponíveis, fazer uma avaliação de alguma maneira rigorosa das castas em que esta influência das alterações climáticas é maior e das castas em que esta influência é menor. E, portanto, isto é feito através deste tipo de modelos. Portanto, o que eu julgo é que, efetivamente, seria interessante que estes modelos, construídos desta maneira ou de outra forma, ou que estes modelos de fenologia e de maturação fossem reproduzidos para as castas que nós temos no país, de forma a tentar procurar aquelas que podiam ter menores problemas nestes cenários. De qualquer maneira, haverá sempre outras soluções, naturalmente. Agora, medidas para contrariar, de alguma maneira, esta antecipação para uma casta específica, confesso que tenho alguma dificuldade em ter uma resposta assim muito objetiva. Julgo que o problema passará um pouco por procurar outras castas e eventualmente reposicionar as vinhas em condições onde as temperaturas são mais baixas. Hoje procuramos vinhas, se calhar, bem expostas, no futuro, se calhar, vamos ter que procurar vinhas que não sejam, em que as temperaturas não sejam tão elevadas. Portanto, aqui a relocalização das vinhas poderá ser uma das soluções, julgo eu. Muito obrigado, Pedro. Vai lá, surgiu aqui uma pergunta aqui de um estudante. Só o momento que estou aqui, tenho que depois traduzir. A minha questão, qual é a vantagem desses modelos de previsão? Já foi responder um bocadinho. Qual é a vantagem desses modelos de previsão? Na parte da maturação da uva, faça uma análise que já se faz pelo IOC. Ou seja, há uma análise que atualmente se faz de maturação através de um sistema que nós temos, que nos permite analisar o perfil do vinho que nós damos. Só queres que dentro no estado de forma. Só que as duas operações
Ok. Ou seja, não avalia quantitativamente. Não, não. Poderá haver um modelo que faça isso desde que tenha dados para isso. Não, o modelo faz basicamente uma correlação. Não. Desculpa lá, então, foi só que o esclarecimento já foi ultrapassada essa dúvida. Só uma questão, há aqui uma questão também no chat, Pedro, não sei se queres responder, está aí da Maria Cristina Moraes, são várias questões que está no chat. Estou a ler. Portanto, foi referido que a avaliação da fenologia foi realizada em todos os gomos de uma planta. Quantos gomos tem cada planta? As plantas eram todas semelhantes, fazendo uma transposição para plantas de porte arbóreo. Como fazer uma avaliação da fenologia para posterior uso em modelação? Respondendo portanto, isto são duas questões. Fazendo a resposta às duas primeiras questões. As plantas têm 6 unidades de frutificação e cada unidade de frutificação tem 2 gomos, portanto teríamos 2 gomos por planta e os vigores eram todos muito semelhantes. Portanto, não entendemos que por aí houvesse alguma variabilidade. Isto no caso das parcelas varietais. No caso das parcelas comerciais, em que as observações foram feitas em 2 gomos da mesma unidade de frutificação, e fizemos sempre em 2 gomos para quê? Para ter um gomo do primeiro nível e um gomo do segundo nível, porque nós sabemos que as fenologias não são exatamente iguais consoante o nível. E, portanto, neste caso, nós tentámos procurar várias unidades de frutificação, ou seja, nunca utilizar sempre a unidade de frutificação 1, a 2 ou a 3, porque a posição da unidade de frutificação podia ter alguma influência nisto, portanto tentámos distribuir e as plantas que foram selecionadas tinham vigores semelhantes, sim. Em relação à terceira questão, fazer a transposição para plantas de porte arbóreo, julgo que estará a falar em fruticultura, julgo eu. Confesso que a fruticultura não é uma área que eu tenha trabalhado e, portanto, fazer a transposição desta metodologia para a fruticultura, não sei se sou capaz, sinceramente, de responder a esta questão, porque apesar de conhecer as fruteiras, não tenho uma ideia muito clara de como é que é o comportamento dos diferentes gomos consoante a posição nas plantas e, portanto, tenho alguma dificuldade de definir como é que se faz esta transposição, sendo que presumo que será impossível em fruticultura avaliar os gomos todos de uma planta, portanto terá que haver ali um critério de seleção de gomos para fazer este acompanhamento fenológico. Não sei se respondi. Presumo que sim. Eu penso que, não sei se o Aureliano do lado dele tem mais alguma questão. Aureliano, estás aí a gerir um grupo grande de pessoas, diz lá, há mais alguma questão? Penso que de momento não. Não. Mais uma vez obrigado ao professor Pedro Rodrigues, muito obrigado por ter estado connosco. E também obrigado. Agradecer a oportunidade de poder apresentar este trabalho para uma audiência que é uma audiência que eu prezo, são estudantes e, portanto, eu também sou professor e, portanto, prezo sempre os estudantes e gosto sempre de falar para estes fóruns. Portanto, para mim foi um prazer e eu é que tenho que agradecer o convite. Muito obrigado, Pedro. Eu só, antes de terminarmos, queria só relembrar uma vez mais o site do projeto Clean for Vitis, que também participou na organização deste evento.
Aqui, como eu pus também no chat, podem colocar o vosso e-mail e subscrever a newsletter para terem uma informação regular acerca do projeto e de desenvolvimentos do projeto. E depois convidava-vos também a ver o vídeo que eu penso que está muito interessante sobre as medidas de adaptação possíveis. Há aqui mais um comentário. Não há mais comentário nenhum, portanto penso que se não houver mais nenhum comentário, podemos ficar por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pedro, pela tua disponibilidade para estar hoje aqui. E pronto, e muito obrigado a todos os que estiveram, quer em sala de aula, quer remotamente. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana. E já agora, votos de boas festas e de um bom ano para todos. Obrigado. Pronto, um abraço para todos também. Boas festas.